Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ei, Aline. Vamos esperar ver se entra mais gente. Aí eu já te chamo. Vamos aguardar um pouquinho. Ei, Jeane. Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos conversar com a doutora Aline sobre a carreira acadêmica, tá? Eu já vou chamar a doutora Aline aqui. Ei, Maia. Ei, Maia. Ei, Aline. Tá dando pra ver direitinho aí, porque hoje tá tudo no Tô. improviso. Eu tô, e você? Eu também Eu tô no improviso. Hoje vai no improviso, mas tá tudo bem. Você já mudou? Você já Tá tudo mudou? Tá certinho? tudo certinho? Menina, nem te conto, acabou que nem mudei. Nem vou por agora. Ai, meu Mas Deus. aí tá Ai, meu tudo Deus. desmontado, mas vai dar certo. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tarde Boa para todo tarde mundo. para todo mundo. Meu som tá dando Meu som eco. tá dando eco. Não, aqui tá normal. Eu tô ouvindo a Eu tô minha ouvindo voz. a minha voz. Você tá se ouvindo. É. É. Boa tarde, Boa gente. tarde, gente. Então, hoje o nosso Então, hoje o papo nosso do papo do JF JF Convida Convida vai ser com a doutora vai ser com a doutora Aline Aline sobre a sobre carreira a carreira acadêmica. acadêmica. Isso mesmo. Então, em primeiro lugar, Então, em primeiro eu lugar, queria eu que queria você se que você se apresentasse. apresentasse. Bom, eu sou a Aline Correia. Eu começo agora me apresentando como eu sou doutoranda em Direito. Muito Muito bem. bem. Pós-graduada também em docência e em direito do trabalho e processo do trabalho. E aí muitas pessoas já viram para mim assim, você não é mestre? E a gente vai abordar esse ponto, porque eu não sou mestre, eu pulei essa fase. Legal, vamos falar Vamos sobre falar isso. sobre isso. Eu sou advogada, atuante na área trabalhista e civil, tenho um escritório com uma sócia, que é a doutora Lívia, que é uma querida também. E desde 2013 que a gente está junto, atuando aí em Belo Horizonte, região metropolitana. Em 2017, Legal. eu conheci a docência através de um programa voluntário e me apaixonei. E a partir daí, isso tem movido mundos e fundos para encarar essa nova carreira. Deixa eu só tirar Deixa eu meu só fone tirar para meu ver fone se para fica ver ruim. se fica ruim. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem? Normal. Menina, até sem microfone. Sem microfone eu tô ouvindo. Agora eu confesso que tá dando um pouquinho de eco com você sem o microfone, como se tivesse um Então lugar vou bem... colocar Então, vou colocar de novo. Ei, Tiara, vamos lá. Vamos lá. Não entendi Não entendi o porquê disso bem. não, mas tudo bem. É horrível a gente É ficar horrível a se gente ouvindo. ficar se ouvindo. Não é? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, a gente vai falar falar sobre os cursos de especialização, de uma forma geral, né? Isso. Então, a gente tem Então, a aí gente os tem aí latos os sensu, que latos seria sensus, que seria especialização em MBA, Exatamente. e estrito e sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado também. pós-doutorado também. Pós-doutorado também. Na verdade, o Então, pós-doutorado vamos... ele nem Pode entra como digamos, um estrito sensu, porque ele é como se fosse uma especialização do doutorado. Mas como você tem que passar pelo doutorado para fazer ele,
Ó, a Tiari tá falando que tá dando microfonia. Pois é. É a mesma coisa comigo aqui. Eu não sei como que eu vou resolver isso. Espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Oi. Aline? Oi. Para mim continua a mesma coisa. Será que se tentar baixar um pouquinho o volume do seu celular não Já melhora? já tentei. Mas não está dando certo, não. Ei, Mel, seja bem-vinda. Então vamos lá, Aline. Me fala qual que é o perfil de cada curso desse? Especialização, né? Da especialização, MBA, doutorado. Então, eu costumo falar o seguinte, a gente faz a graduação e na hora que forma, a gente tem que definir, ou pelo menos tentar definir naquele momento, o que a gente vai fazer, qual carreira que a gente vai seguir, se a gente vai de fato exercer a profissão ou se a gente vai enveredar por esses caminhos realmente. Quero ser professor, quero ser pesquisador, porque cada uma dessas especializações vão encaminhar a gente para isso. A pós-graduação, a especialização, ela é tão essencial quanto a graduação. E eu costumo brincar muito fazendo uma comparação com a medicina. Quando você está passando mal e você está com uma dor de cabeça, você gostaria de ser atendido por um ortopedista? Não faz sentido. Oi, peraí que deu uma travada aí. Travou? Oi. Gente, Tiari, Mel. Vamos lá. E aí, eu costumo falar o seguinte, a especialização, ela vai te dar exatamente esse conhecimento especificado, especialista na área que você vai resolver atuar, independente se você vai ou não se encaminhar para uma docência e etc. O MBA, ele é tão importante quanto, mas de uma forma um pouco mais comercial. Como que nós, advogados, hoje podemos utilizar um MBA para a gente se aprimorar? Eu, por exemplo, eu tenho um MBA que eu fiz, na verdade eu não concluí, eu comecei, mas depois vi que não era para mim, que era em negócios internacionais. Porque eu, na época, estava pensando em alguma coisa no sentido de diplomacia. Então, eu pensei, eu preciso entender a estrutura, como que funciona, para eu saber. É isso? Acabou que não foi. Mas é tão importante quanto. Então, essas duas especializações, elas são essenciais, ou uma ou outra, se você tiver a oportunidade de fazer as duas, naquele primeiro momento, você formou. Se você tiver a sorte e for o seu desejo de passar na OAB, em seguida se especializa. Porque o mercado hoje em dia ele é muito competitivo. Então, não basta você ser graduado, você tem que ser um especialista, até mesmo para você conseguir melhores vagas, para você também ter confiança no que você faz. A partir do momento que você se especializa, você fala com propriedade sobre aquilo. Você realmente conhece o assunto, você tem verdade no que você fala. E aí, passando para o mestrado e para o doutorado, essas duas especializações, elas já são com um intuito diferente, digamos assim. Não é que um advogado que vai advogar, ele não possa fazer um mestrado e um doutorado. Pode e deve. Mas elas são voltadas realmente para aquela pessoa que quer seguir o que a gente chama de carreira acadêmica, que é o quê? É você realmente ser um estudioso, é você pegar o seu tempo, é você pegar as suas vontades e realmente se aperfeiçoar naquilo ali. Então, o mestrado, ele vai servir para quê? Ele vai vir logo depois de uma especialização, para você se especializar ainda mais. Eu, Aline, sou especialista em Direito do Trabalho. E aí, o que acontece é que eu quero fazer um mestrado. Eu vou me especializar ainda mais em Direito do Trabalho ou em alguma coisa que eu possa linkar com esse Direito do Trabalho e me tornar mestre, ou seja, eu não sou mais só especialista, eu agora sou mestre naquilo. E aí tem o doutorado, geralmente o mestrado são 2 anos, o doutorado 4, ou seja, você dobra. Então, especialização nós temos aí até 1 ano, o mestrado 2, o doutorado 4. Então, você gastou aí, no mínimo,
7 anos estudando, se aperfeiçoando, se especializando para você realmente ser um entendedor daquilo ali. Então, são carreiras diferentes que podem ser unidas. Você pode ser advogado e ser doutor, e ser mestre, ser especialista, e mesmo assim não querer dar aula. Você pode ter feito todas essas especializações para o seu desenvolvimento e para a sua vontade própria, ou você pode realmente fazer disso a sua profissão. Fazer da carreira acadêmica a sua profissão. É ali que você vai realmente entregar seu tempo, sua vida e se especializar e tudo mais. No meu caso, eu brinquei no início que eu pulei uma etapa. Pois é, nós vamos chegar já lá. Ah, tá. Vamos falar assim, por exemplo, eu fiz a minha especialização e agora eu estou pensando no mestrado. Quais os passos que eu preciso fazer? Para fazer isso. Bom, primeiro passo, você tem que ter um pré-projeto. Ou seja, você precisa ver, dentro da instituição que você quer tentar a vaga de mestrado, quais são as linhas de pesquisa que aquela instituição está oferecendo. Ou seja, vou dar um exemplo da UFMG. A UFMG, ela lança o edital e dentro daquele edital tem as linhas de pesquisa nas quais ela tem vaga. Então, você tem que pegar alguma daquela linha de pesquisa e desenvolver um pré-projeto, que seria o quê? O que você tem a mostrar para o mundo com relação àquele assunto? O que você pode contribuir? Então, você vai mostrar para a instituição que você tem condição de fazer uma pesquisa naquela linha de pesquisa que ela está oferecendo. Feito isso, tem que estar sempre antenado com os calendários acadêmicos, porque muda sempre, não tem uma constância, todo ano é no mês X, não. Sempre está mudando, já teve ano da própria UFMG ter no mesmo ano, 2 editais para mestrado, porque não preencheu o número de vagas, então eles abriram novamente. E aí você tem que preencher esses pré-requisitos. Você tem que ser graduado ou você pode estar terminando a sua graduação. No caso, você me perguntou, eu sou especialista e já quero fazer o mestrado. Melhor ainda, porque você já tem ali um pontinho, porque conta ponto também. Mas se você é estudante de direito e já quer começar a fazer um mestrado, pode, Aline? Pode. Basta que você, na data da matrícula, que você já tenha colado o grau. Então, você faz esse pré-projeto e apresenta para a instituição, faz uma prova escrita, geralmente são 4 etapas. Essa primeira do pré-projeto, uma prova escrita, depois dessa prova escrita, aí vai depender da instituição. Você tem a prova de proficiência em língua estrangeira, por quê? Porque você precisa ter, no caso do mestrado, pelo menos mais uma língua, ou seja, espanhol, inglês, francês, italiano, alemão, qualquer uma que seja. Depois dessas 3 etapas, você vai para a banca, ou seja, para a prova oral. Você vai apresentar aquele pré-projeto para a banca te avaliar. Passando por todas essas etapas, aí sim você consegue a vaga. E cada instituição exige uma língua diferente? Então, não necessariamente. Tem algumas que elas são as línguas básicas, inglês, espanhol, e aí, dependendo, nós estamos falando de direito, eles aceitam alemão, italiano ou francês. A PUC, por exemplo, eu sei que ela aceita o inglês, o espanhol e o francês. Ela não aceita o italiano, pelo menos no último edital que eu vi, ano passado. Esse ano ainda não saiu, nem sabemos quando. Mas ela não aceitava o italiano, por exemplo, e o alemão. E o alemão é uma língua muito usada no direito, né? A gente tem muitos livros, muitos textos, muitos escritores, muitos autores alemães, enfim. Já o FMG, ela aceita, e a UFMG tem uma coisa bacana. Fica parecendo que eu tô fazendo propaganda para o UFMG, né? Mas não tô, gente, porque eu nem passei lá. Mas é porque é importante dar essa informação, porque eles mesmos, eles têm um programa de proficiência em língua estrangeira. Então, o que acontece é que dentro da própria UFMG, você pode fazer um curso e a prova e ter o certificado para você apresentar. E esse certificado tem validade de, não me lembro se 2 ou 3 anos. Então, dá para você tentar aí por 2 ou 3 anos com um certificado. Então, isso é bem bacana também.
E essa prova a gente pode fazer antes, por exemplo, em qualquer instituição. Eu posso fazer antes de ficar com ela. Pode, inclusive, tem muita gente que faz o curso eu fiz o curso de inglês inteiro numa instituição privada, mas ao final eu não fiz aquela prova do TOEFL, porque na época eu não tinha interesse, eu só queria realmente ser fluente, né? E acabou que eu não fiz a prova. Então, o que eu fiz? Eu tinha todo o curso, mas não tinha feito a prova. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer a inscrição do mestrado da UFMG, eu simplesmente fui lá e fiz essa prova para obter um certificado. Então, você pode fazer a prova você pode ter esse certificado a qualquer momento, mas ele tem essa validade que é aí, se eu não me engano, são 3 anos. Então, vamos supor que você formou hoje na escola de inglês e fez e tem seu certificado. Durante 3 anos você pode utilizar ele. Então, vamos lá. Para eu entrar no mestrado, eu não preciso de uma especialização. Não. Para eu entrar no doutorado, eu não preciso de um mestrado. Via de regra, precisa. Mas veja bem, então, olha me conta o que aconteceu com você. Por que você fez essa opção? Então, aqui no Brasil, a maioria das instituições públicas federais, elas exigem que você tenha essa carreira evolutiva, ou seja, que você passe pela graduação, pela especialização, pelo mestrado e para o doutorado. E algumas instituições privadas, elas até exigem que você tenha um mestrado, mas se você demonstrar com o seu projeto e tudo mais que você tem condições, eles avaliam e, ok, se você passar nas provas, você pode começar o seu doutorado. No meu caso, eu não estudo no Brasil, eu faço doutorado na Argentina. E por que isso aconteceu? O que me levou a fazer doutorado na Argentina? Eu já tinha feito 3 vezes a prova de mestrado da UFMG e não passava. Passava nas 3 primeiras etapas, não passava na última. Nervosismo, não era falta de preparação, mas a questão realmente de você estar sendo avaliado ali pesou muito. Talvez eu não tivesse ainda maturidade, enfim. E eu queria muito fazer alguma coisa nesse sentido de doutorado, de mestrado, justamente por conta da minha carreira de docente, que é uma coisa que eu estou investindo muito meu tempo. E uma colega, que é a Daniele do Transitando em Julgado, ela tá fazendo, acho que ela acabou, inclusive, o doutorado na Argentina. E sabe quando vem aquele estalo assim? Gente, peraí, a Dani tá fazendo... Conversei com ela me explicou tudo. Eu fiz a minha inscrição, teve que ter uma pré-aprovação, uma entrevista e tudo mais, porque a instituição que eu faço doutorado na Argentina é uma instituição federal. É a Universidade Nacional de Mar del Plata. E lá ela é a 2ª melhor do país. Então, assim, eu fiquei pensando, poxa, aqui eu não consegui passar na UFMG e hoje eu estudo na 2ª melhor do país. E para mim foi uma realização incrível. E mais, está sendo uma oportunidade incrível, porque o meu espanhol era muito básico, era realmente aquele só para entender. Então, além de eu estar fazendo o curso que eu quero, que é um doutorado, que é bem difícil, eu estou aprendendo uma outra língua. Então, eu consegui juntar 2 coisas ao mesmo tempo. Aí, voltou. Não tô te ouvindo. Oi. Tá me ouvindo agora? Agora sim, tá com um pouquinho de atraso. Tiare, voltou? Que a Tiare aqui é o nosso termômetro. Pois é. Tiara, você fica aí para poder ajudar a gente. Bom, eu continuo com a microfonia, mas vamos lá. Presente. Mas então, Aline, me diz uma coisa. Então vai depender do seu projeto ser aprovado para você poder pular essa fase. Exatamente. Você precisa demonstrar para a instituição que você tem capacidade de entender a matéria do doutorado
porque é como se você fosse filtrando cada vez mais. Então, você começa na graduação, aí tem a especialização, mestrado e o doutorado. Você precisa demonstrar que você tem capacidade para estar aqui. Então, é realmente você demonstrar para a instituição que você tem condições de levar aquele curso adiante. Se você demonstrar isso, principalmente nas universidades e nas instituições privadas, é muito possível você pular essa etapa. E no meu caso também, eu já tinha 2 especializações, eu estou terminando a 3ª especialização. Eu pensei, por que não pular uma fase que seria especializar um pouquinho mais em uma dessas e ir direto para o doutorado? Ei, Dione, tá dando oi. Entrou meu filhote aí também. Entrou meu filhote aí também. Aí, viu? Ô, Aline, então Aline, me diz uma coisa. Então me diz uma coisa. Quando eu já estiver inserida no mercado, porque depois a gente vai falar um pouquinho que é tão automático assim. tão automático assim. Mas vamos lá. Eu consegui, estou dando aula numa universidade. Se eu tenho doutorado. Se eu tenho doutorado. E pulei o mestrado. Isso tem alguma diferença em termos de remuneração? Na verdade, não, porque a remuneração do doutor, ela é maior, via de regra, do que a do mestre. Tanto que nesse período pré-pandemia aí, aconteceu de muitas instituições estarem dispensando vários doutores justamente para ficar com os mestres. Por quê? Porque o valor da remuneração ali é um pouco mais baixo. Então, não vai interferir. Você ser doutor não vai interferir se você vai ganhar mais ou menos pelo fato de você não ter o mestrado. Você tem o doutorado, ponto. Você vai ganhar como um doutor. Agora, pode impactar exatamente nessa situação que aconteceu pré-pandemia. Você não tem o mestrado. Então, ali você teria 2 opções. A primeira, você poderia falar com a instituição de reduzir o seu salário para como se fosse um mestre. E a outra seria realmente você correr atrás e fazer o mestrado, porque nada te impede. Você fez o doutorado, é a mesma coisa. Eu falei que estou fazendo 3, já tenho 3 especializações. Eu posso fazer quantas eu quiser. Eu posso fazer quantos mestrados eu quiser em áreas diferentes, independente de já ter terminado meu doutorado. A Dione está falando do som. Eu também estou ouvindo duas vezes, mas eu não consegui. Eu tirei o fone, coloquei o fone. Mas parece que fica pior. Vamos E ver, agora? vamos tentar. E agora? Melhorou? Tá do mesmo jeito. Pra mim tá do mesmo jeito. Como é que tá para vocês aí? Johnny. Bom, enquanto isso eu vou falando e repetindo. É bom que fica bem gravado. É bom que fica bem Mas gravado. então, passando por tudo isso, Aline. É a mesma coisa. Mas agora, se eu for procurar outro, vai dar certo. Já tentei baixar o volume. Mas não adianta, gente. Só se a gente tentar de novo. Sair e entrar de novo. Tá tão ruim assim pra assistir desse jeito. Se for o caso, a gente sai e entra de novo. Fala aí, gente. Como é que tá? Vamos tentando, Aline. Então me fala, depois de passar por tudo isso, fazer o pré-projeto, passar na primeira fase, segunda fase, 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, depois ainda tem pós-doutorado, não é isso? Isso mesmo. Que não dá título, é isso? Não. O pós-doutorado, você vai fazer ele, você pode fazer também como uma especialização, vários pós-doutorados, mas ele não é titulação. Ele não vai... A gente costuma falar o seguinte, esse é o fulano de tal, ele tem... Você não vê ninguém falando, te apresentando, esse é o pós-doutor. Não, você fala, esse é o doutor fulano de tal, né? Ele não é um título, mas é extremamente importante
principalmente para quem segue essa carreira acadêmica no sentido de pesquisa. Isso é muito importante, porque é mais uma especialização, ou seja, você ainda refinou mais aquele assunto, você se tornou além de um doutor, você foi além do que te exigiram, entendeu? Você foi mais. É importante? Sim. Muito. É válido fazer? Sim. Mas eu, Aline, coloquei para mim, porque senão eu fico doida também, que eu vou fazer isso depois que eu tiver terminado meu doutorado e que eu já tiver com uma carreira docente, como docente bem estabilizada, aí eu penso num pós-doutorado para mim, para eu fazer realmente, não, esse eu quero fazer com tranquilidade, aproveitando realmente cada ponto para realmente absorver tudo que aquele curso pode trazer. Como ele não é uma obrigatoriedade, ele não é uma titulação, porque nesse momento que a gente está começando a carreira, a gente precisa da titulação. A gente precisa disso para poder conseguir, aí a gente vai falar um pouquinho do mercado de trabalho. Mas o pós-doutorado, ele é sim importante. Eu tenho um cunhado que ele é pós-doutor em física e para a carreira dele isso é incrível, porque ele é pesquisador e isso conta ponto. Pode não contar titulação, mas conta ponto em concurso público, conta ponto quando você vai fazer uma entrevista. Então, tudo isso tem também a sua contrapartida. A gente vai falar do mercado de trabalho. Mas antes, eu queria que você me falasse sobre o mestrado e doutorado fora do Brasil. Falar se esse título em qualquer país é validado aqui. Se fazer esse curso lá fora compensa em termos financeiros. Né? Por que você fez essa opção também de fazer na Argentina? Então, vamos lá. Falando sobre a questão da validade desse título, né? Porque é o mais importante. Não adianta eu querer fazer e não valer nada para mim aqui no Brasil. Então, essa foi uma das minhas maiores preocupações quando me deu esse start de procurar um curso fora. E aí eu fiquei muito entre um curso na Argentina, esse que eu estou fazendo, e um curso em Portugal. Os dois eu verifiquei a possibilidade da validação deles aqui, porque tem muita gente que fala revalidar. Não, é simplesmente validar. Você vai ser doutor ou mestre em qualquer lugar do planeta. Agora, para você ter aquele título validado para você exercer uma certa função, ele tem que ser validado no seu país. E eu procurei saber como que fazia isso, procurei saber quais instituições podem validar o meu diploma e como que é esse processo. Só respondendo aqui, gente, eu não tô com nada aberto. Eu tô só com o celular. Quadro no retorno, quando a Monique fala. Eu tava com o computador aberto, mas já fechei. Vamos... Qualquer coisa também, o pessoal que tá aí, gente, assiste depois gravado, que deve ficar melhor. A Aline colocar um fone, mas o problema é nós temos fone. Nem me pede isso, Johnny, porque encontrar um fone de ouvido aqui hoje vai ser impossível. Mas vamos lá, vou tentar falar mais baixo para ver se melhora também um pouco mais afastado do microfone. Vamos ver. Então, eu procurei saber como que funcionava essa validação. Aqui no Brasil, a gente tem um portal que chama Carolina Bori. E aí, esse portal, ele te dá todas as informações que você precisa para saber se o seu curso está entre os cursos que podem ser validados aqui e quais instituições podem fazer essa validação. E assim que eu comecei a pesquisar isso, eu tive uma surpresa incrível, que uma juíza aqui de Belo Horizonte já teve o título dela de doutora validado na UFMG. Eu falei, é isso que eu preciso. Então quer dizer que você vai chegar aqui, ele não é validado, assim, eu imaginava que ia ser validado em órgão, alguma coisa. Não, você tem que pegar o seu diploma junto com todo o seu, como chama? A sua carga horária, todos os congressos que você participou, todos os artigos que você escreveu, ou seja, toda a sua vida acadêmica daquele curso de doutorado, você apresenta para a instituição onde você vai pedir a validação do seu diploma, eles analisam, é um processo interno, eles pegam ali seu diploma, carga horária, disciplinas cursadas, histórico, muito bem.
o histórico escolar. Aí você tem também que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, a gente percebeu, eu falo a gente porque sou eu e várias colegas que estamos cursando também, que quando a pessoa, ou seja, quando o acadêmico, quando ele não consegue ou quando ele não faz artigos, participa de congressos ou qualquer coisa do tipo que leve ele a ser conhecido nesse meio acadêmico, ou seja, onde ele apresente um trabalho que seja relevante na vida acadêmica, que ele tem uma dificuldade maior em ter esse diploma validado. Por quê? Porque ele não mostrou interesse. É como se, na minha cabeça funciona assim, é como se ele simplesmente quisesse o título, mas não está fazendo por onde. E aquelas pessoas que fizeram tudo certinho, participaram de pelo menos um congresso a cada 6 meses, escreveram um artigo a cada semestre de curso de doutorado e tudo mais, não tiveram dificuldade nenhuma em ter essa validação. E esse processo também não é automático. Você tem que chegar e pedir para a instituição para ela poder fazer isso. Demora, não é uma coisa que com um mês está resolvido, justamente porque eles vão investigar a sua vida acadêmica, saber quem é você. Como é que você está vindo de fora e está me pedindo para validar? Peraí, deixa eu entender quem é você primeiro. O que você vai contribuir aqui? E a gente tem ainda, isso eu estou falando da gente fazer numa universidade federal, que é o que eu tenho intenção de fazer, que é, como eu estou estudando numa universidade nacional, que equivale à federal, eu gostaria que o meu título fosse validado também na federal. Mas a UFMG, por exemplo, pode se recusar de validar. Pode, ela pode. E aí você vai buscar uma outra. Isso, ela pode também fazer um apontamento e pedir para que eu ou forneça mais dados ou alguma coisa do tipo, ou simplesmente negar. Eu posso buscar, inclusive, uma faculdade, uma instituição privada para poder fazer isso. Claro que aí eu vou ter que pagar, obviamente. E eu andei pesquisando e algumas delas cobram para fazer essa validação o que seria o equivalente a um semestre de curso. O que, se você parar para pensar, é muito, mas dependendo da sua necessidade, tá bem ok. Você não pagou ali 4 anos, você vai pagar só 6 meses. Então tem isso. Você me perguntou... Pode falar. Você pediu também para falar um pouquinho da questão se vale a pena ou não pela questão financeira também, estudar fora, né? Fazer esse comparativo. Isso foi uma coisa também que eu pesei, porque muita gente me pergunta assim, quando eu conto que estudo na Argentina, mas por que você não fez PUC? Por que você não fez Dom Helder? Por que você não qualquer outra, né, instituição privada? E eu viro e falo assim, olha, eu estou fazendo onde meu bolso está podendo pagar. Porque, infelizmente, ainda é um curso muito caro aqui no Brasil. As mensalidades extrapolam aí R$2.000. Tem cursos, inclusive, o que eu estava olhando e que eu queria fazer, que eu olhei, inclusive, na PUC, era uma mensalidade de R$3.850, gente. Infelizmente, não é a minha realidade. Fora da realidade. Eu gostaria muito de ter isso disponível, mas não é a minha realidade. Então, eu quis buscar alguma coisa que fosse dentro da minha realidade. Então, assim, levando em consideração todos esses fatores, levando em consideração valor de passagem aérea, hospedagem, que eu divido apartamento com 2 colegas que são do Amapá, e ainda também um valor que a gente paga. A gente não paga um valor para a instituição, a gente paga um valor para a agência que leva a gente daqui para lá, que faz esse intercâmbio. Sai muito, muito mais barato. Se alguém até tiver interesse, eu não importo depois de passar os valores, porque eu acho assim, é excelente a pessoa saber que tem uma possibilidade, que ela não precisa ficar vinculada. Me fala em termos de percentual. Seria valor, juntando tudo. Vamos pegar essa de 3.850, eu juntando passagem, estadia, mais o que eu pago, não dá 30% disso. Que loucura! Eu entendo, eu respeito muito quem faz, quem tem oportunidade, quem tem condições de fazer, quem consegue bolsa, inclusive, porque tem bolsas de estudo, né, para mestrado e doutorado, eu acho muito válido. Pois é, eu quero que você fale um pouquinho sobre a bolsa também. Então, vou puxar esse link aqui com a bolsa, porque como que funciona a bolsa de mestrado e doutorado, né? A bolsa de mestrado e doutorado, eu vou responder a Dione daqui a pouco. A bolsa de mestrado e doutorado, você primeiro tem que estar inscrito para depois você tentar a bolsa.
Então, olha como isso é complicado. Então, primeiro você tem que fazer todo o processo seletivo e se matricular, ou seja, fazer um compromisso que você vai pagar aquilo para depois você tentar uma bolsa. E se você não conseguir a bolsa? Como é que faz? Então, é uma coisa complicada. Antes da gente entrar em como funcionam essas bolsas e quais elas são, explicando para a Dione, não são aulas EAD. Eu tenho aula a cada 6 meses, são 15 dias, são 2 semanas. Eu tenho aula de 8 da manhã às 8 da noite, durante segunda a sexta. E aí, como que funciona isso? Quando a gente retorna para o Brasil, a gente tem avaliações que são encaminhadas, e a gente tem que fazer em forma de textos dissertativos, artigos e estudos, e a gente devolve para os professores e eles avaliam. Então, assim, é um curso muito intensivo. E em espanhol. Ela perguntou, é em espanhol? É tudo em espanhol. Inclusive, os exercícios que eu tenho que entregar tem que ser em espanhol. E tem que ser de acordo também com a norma deles, não é com a ABNT, porque né, não é sobre as normas brasileiras, mas sim sobre as normas argentinas. O que também está sendo bom, porque eu estou aprendendo esse outro lado também. Então, não temos aula online, não temos aula EAD, é tudo ali na hora. Inclusive, julho agora nós não vamos ter, já está cancelado, e possivelmente em janeiro eu vou ter 4 semanas, ou seja, 2 módulos em um mês. Então é puxado, mas vale muito a pena. Então vamos lá. Fala pra gente Falando agora um pouquinho das bolsas. Então aqui a gente tem 2 bolsas principais, que é CNPq e CAPES. CNPq é uma bolsa de iniciação científica e é gerida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Tecnológico, etc. Ela é uma bolsa voltada mais para pesquisadores. Aline, eu sou do direito, eu posso tentar uma bolsa do CNPq? Claro, por que não? Tente, mas ela é uma bolsa que realmente ela é voltada mais para esse lado da ciência. Então, você vai ter que tentar demonstrar com o seu projeto que aquilo ali pode ter algum benefício para a ciência. E aí, sim, se o seu projeto for aprovado, você vai ter a bolsa. Nós, do direito, nós tentamos mais a bolsa CAPES, que é do Ministério da Educação. Como que funciona essa bolsa, Aline? Como que eu consigo uma bolsa dessa? Bom, já falei que primeiro você precisa estar matriculado no curso. A partir do momento que você está matriculado, você vai procurar o seu orientador, ou o seu pré-orientador, ou um professor. Eu estou no primeiro módulo, procure um professor para te orientar e fale com ele, olha, eu tenho interesse numa bolsa. Vocês vão ter que fazer um pré-projeto. Tudo tem a ver com projeto, gente. Esse pré-projeto, vocês vão inscrevê-lo na bolsa. E tem cada instituição vai ter lá o seu sitezinho dentro da própria instituição para você fazer a inscrição na bolsa. E aí você preenche os requisitos, ou seja, você apresentou o pré-projeto e você já está matriculado. Eles vão avaliar aquele pré-projeto, ver se aquele pré-projeto é interessante. Algumas instituições fazem entrevista ou pedem para você apresentar oralmente aquele projeto. E se for concedida a bolsa, você pode ter ela por 24, 36 ou 48 meses. Lembrando que 24 vai ser de mestrado, 48 de doutorado e esse de 36 é porque tem muita gente que consegue terminar o doutorado antes. E essas bolsas, elas não são prorrogáveis. Agora vem o outro lado, porque até então tá ótimo, eu consegui uma bolsa, vou estudar, vou fazer o que eu quero e tô ganhando ainda um dinheirinho para investir meu tempo nesse estudo. Só que essas bolsas, elas exigem que você tenha uma dedicação exclusiva. E quando a gente está falando de dedicação exclusiva no mundo do direito, é bem complicado, porque a gente está falando de bolsas onde o valor está variando entre R$ 1.500 e R$ 2.500. E você vai ter que abrir mão de tudo, de qualquer outra remuneração, seja qualquer outra bolsa, ou seja, remuneração por um trabalho formal ou informal, para se dedicar exclusivamente ao seu projeto. Então, eu acho que você tem que pensar e pesar. É isso que você quer? Porque se for, vá em frente, encare, provavelmente você vai conseguir. Um professor, colega, ele chegou a me falar que numa das instituições que ele dá aula, que eles estavam oferecendo uma bolsa que ela, além disso, além desse valor que você recebe da CAPES, que a instituição dava 85% de desconto na mensalidade para os melhores alunos.
Isso é muito bom. Porque aí você pensa, poxa, então aqui eu já reduzi. Porque vamos pensar naquele valor de 3.850. Vamos pensar que eu consegui a maior bolsa, que é 2.500. Eu ainda preciso tirar o resto da mensalidade, né? Então é bem complexo. Mas é isso, são as duas bolsas que a gente tem, elas valem para mestrado e para doutorado, e o processo é o mesmo para fazer as duas, ou seja, apresentar um pré-projeto, estar matriculado, ser aprovado, e geralmente tem que apresentar para uma banca avaliadora. Aí chega no fim, passou por tudo isso, já estou dentro do mercado de trabalho. É assim que funciona. Nossa, seria maravilhoso se fosse assim, né? Não, infelizmente não é. Existe ainda uma dificuldade imensa para nós, jovens professores, que estamos aí começando a carreira, para que a gente seja reconhecido, para que a gente tenha oportunidades. Infelizmente, ainda é um cenário do quem indica, e eu não critico, porque eu acho que a partir do momento que eu indico uma pessoa, é porque eu confio no trabalho dela e sei que ela vai fazer um bom trabalho. Mas ainda existe um certo preconceito com de onde você veio, qual instituição que você deu aula. Uma vez eu perguntei para um professor, assim, professor, estava fazendo a pós em docência. Professor, eu fui convidada para dar aula na faculdade X, para dar uma disciplina e tal. Você acha que eu deveria? Não, isso vai acabar com o seu currículo. Mas, gente, se a gente não começar de algum lugar, a gente nunca vai ter a experiência que eles querem, que eles exigem da gente, né? Então, assim, eu estou encarando tudo de uma maneira diferente. Eu tenho pensado muito nessas questões assim, poxa, se eu também não der oportunidade para aquela instituição melhorar, ela não vai sair do lugar. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. O mercado de trabalho, ele existe, tá aí para todo mundo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre as dificuldades da carreira de advocacia. Falando que todo mundo tem essa mesma impressão. Passei no AB, tô rico. Não, não é assim. Tô cheio de clientes. A gente tem que trabalhar todo dia e batalhar todo dia e para a gente ir construindo, e é claro que a remuneração, a compensação financeira, ela vem como uma forma de consequência. E eu estou encarando isso na docência também. Eu estou fazendo meu trabalho, eu estou me mostrando, eu estou me aperfeiçoando para eu ser um profissional melhor, para eu ser um profissional digno. E uma hora essa compensação, ela vai vir. E com essa pandemia também, a gente tem um outro cenário, porque nós que estamos fazendo isso que estamos fazendo hoje, uma live, ou seja, utilizando a internet para trabalho, para poder mostrar conteúdo, mostrar informação, fazer um trabalho até social, para a gente essa pandemia, ela trouxe a possibilidade de a gente estar mostrando esse trabalho nosso. Que é uma coisa que eu já faço há algum tempo aqui, é videoaula, aula particular por WhatsApp, vídeo chamada, palestra online em faculdades, tanto lá da Amapá, dessas minhas amigas, como em Ipatinga, ou vídeo chamadas aqui para Betim, para aulas mesmo, através da internet. Então, assim, a gente tem que extrair sempre o melhor de todas as situações. Gente, a pandemia é horrível, a gente está todo mundo sofrendo, está todo mundo no mesmo barco, mas surgiu essa possibilidade do trabalho online, que para nós, professores, que estamos tendo dificuldade de se inserir nesse mercado, que é o mercado da docência presencial, é uma vertente que a gente pode tentar encarar e tentar fazer disso também a nossa, digamos assim, a nossa carreira. Por que não? Existia muito preconceito com essa questão do criador de conteúdo digital, mas eu acho que isso tem que mudar também, porque eu imagino que esse pós-pandemia, ele vai trazer as pessoas aprenderem a trabalhar em casa. Os alunos estão aprendendo a ter aula em casa. Na próxima semana, por exemplo, eu vou dar uma aula inteira para alunos do Macapá. A distância acabou. Quer dizer, eu não preciso estar lá para estar dando uma aula. Eu posso estar aqui. Então, é uma vertente nesse mercado que, no meu caso, que estou tendo essa dificuldade com o mercado presencial aqui em Belo Horizonte, então eu estou me apegando nessa questão do online. Cursos online, mentorias online, desenvolvimento de carreiras online, auxílio para o pessoal que está prestando aí, ou seja, quando for prestar a prova da OAB, que eu tenho alguns alunos que eram meus alunos de aula particular da graduação, que agora estão estudando para a OAB e continuam comigo. Então, assim, a gente tem que se apegar ao que a gente tem.
Eu parei de sofrer com essa história de eu não consigo dar aula na faculdade X, ou não, eu não vou dar aula na faculdade Y porque ela não é bem vista. Não. Eu acho que a gente tem que encarar tudo como um desafio e dar oportunidade também para as instituições crescerem, melhorarem, etc. A Johnny está falando. Que o maior vendedor do Hotmart é um professor de inglês. É isso mesmo. Ai, peraí. Isso, Johnny, os professores finalmente estão sendo valorizados. É isso. E as redes sociais, me parece que além do LinkedIn, né, que é uma rede mais profissional, tem uma rede bem voltada para essa área acadêmica, não é isso? Qual? Academia.edu. Sim, mas a academia.edu, ela é mais, digamos, eu não consideraria nem uma rede social, digamos assim. Ela seria mais como uma vitrine online. Podemos chamar assim? Oi, voltou? Oi, voltou. Nossa, tá feio hoje o negócio. Hoje tá difícil. Você tá falando da academia.edu. Isso. Acho que todas as redes sociais, se elas forem bem usadas, elas vão te dar o retorno que você está procurando. Eu tenho feito também, utilizando essa quarentena para especializar, para poder melhorar, eu tenho feito muitos cursos de marketing digital. Cursos sobre a carreira mesmo de produção de conteúdo digital, como que funciona, comprando aparelhos, luz e etc., justamente para a gente profissionalizar uma coisa que a gente antes fazia por brincadeira. A gente pegava o celular e fazia um stories por brincadeira, e agora a gente tem a oportunidade de fazer disso uma profissão. A gente tem condição de fazer disso e uma cursos forma aqui não faltam, né? Não falta. Eu te digo que tem um que eu tô fazendo que eu paguei. Os outros todos estão gratuitos. Todos. Então, assim, gente, procura. Tem muito conteúdo bacana. Tem muito conteúdo bacana no próprio Instagram, que a gente usa para poder se divertir, que a gente usa como uma forma, né, de relaxar. Eu tenho utilizado muito o Instagram como uma forma de passar informação, porque eu senti essa necessidade até como responsabilidade social mesmo, né? De passar informação para quem precisa. Então, eu tenho utilizado mais voltado para isso, de tentar trazer um pouco de informação para quem está ali. Às vezes a pessoa está passando, está querendo distrair a cabeça, mas, poxa, aquela informação ali pode ser útil. Então, assim, tem muito conteúdo bacana e gratuito para a gente se profissionalizar, para a gente fazer realmente dessa oportunidade de utilizar o online, porque a gente hoje em dia faz tudo pela internet, como uma forma de você trazer isso também para o seu lado profissional. Então, não só a academia.edu, não só o LinkedIn, ou não só também sites como Hotmart, que até a Dione falou aí, que é um site incrível para você hospedar os seus mini cursos, cursos, palestras, e-books e etc. Mas você tem uma infinidade aí de sites que podem te ajudar. Uma coisa que a gente precisa muito, às vezes, e a gente não tem. Nossa, eu quero deixar um material de apoio livre para o meu aluno, para aquela pessoa que precisa. O Google faz isso. O Google você consegue pegar o seu PDF e deixar ele disponível para qualquer pessoa. Então, assim, a gente precisa só querer buscar a informação que a gente consegue fazer, assim, e passar por isso também de uma forma, como fica parecendo aquele discurso da Poliana, né? O jogo do contente, mas não é isso. A gente vê sempre os dois lados, mas eu quero absorver o que é bom. O que é ruim, deixa passar, e passou, e daqui a pouco. Eu não acho isso ruim, não. Tudo a gente consegue tirar, né? Um lado bom ali. Às vezes no momento que a gente está vivendo, não, mas sempre tem. Tudo tem dois lados. Me diz uma coisa, a gente já está caminhando para 50 minutos. Nossa, passa rápido. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais, o que você acha importante sobre o tema que a gente ainda não falou.
Então, o que eu queria deixar aqui para o pessoal é o seguinte: você não é obrigado a descobrir, logo que você inicia a sua graduação, qual caminho você vai seguir. Se você vai querer ser um advogado, se você vai querer seguir a carreira acadêmica, se você vai querer fazer os dois. Eu mesma tinha na cabeça que eu queria concurso público, e isso mudou de uma hora para outra. Então, não se sinta obrigada a decidir isso no primeiro momento. Espere as oportunidades irem chegando para você ir absorvendo e se direcionando. Aproveite as oportunidades. Pesquise, gente. Pesquise muito. Você quer fazer uma especialização? Pesquisa se aquela instituição, se ela te agrada, se aquele valor ali é possível de você estar fazendo. Cabe no bolso. Cabe no bolso. Se cabe no bolso, porque a gente até não falou aqui, mas existem muitas pessoas que se endividam com financiamentos e quando formam, elas nem sabem como e com o que vão trabalhar e já estão devendo. É claro que é aquela realidade daquela pessoa e eu respeito, porque ela pelo menos está tentando ter uma profissão para conseguir pagar, mas, poxa, vamos, né? A gente tem que tentar também ver, poxa, eu formei, ainda estou devendo aquele FIES, quero me especializar, então vamos procurar uma instituição, às vezes até fazer um EAD mesmo, porque para especialização eu não acho que isso seja um problema, no caso pós-graduação, né, lato sensu mesmo. Acho que o mestrado e o doutorado vale a pena você investir sim no presencial, porque é um diferencial. Não tenha medo e não tenha preconceito também de estudar fora, se é isso que cabe no seu bolso, se é isso que vai te dar essa oportunidade. Isso é uma coisa que você não tem que ter preconceito ou vergonha, porque durante muito tempo era vergonha você falar que estudava, eu estudo na Argentina. Assim, não passou aqui, foi passar lá fora, né? Se você não tivesse... Não tem mais espaço. Aqui, poxa, não é que eu não tive competência para passar aqui, porque realmente lá dá para eu pagar. E hoje eu falo para eu estudo na segunda melhor instituição da Argentina. E com maior eu acho que não tem mais espaço para nenhum tipo de preconceito, como também sempre teve muito preconceito com o curso à distância. Exatamente. Né? E hoje isso já virou uma realidade de todo mundo. Não cabe mais, porque eu costumo brincar, mas acreditar que é o seguinte: eu acho muito mais digno a pessoa fazer um EAD bem feito do que fazer um presencial mal feito. Porque ali, principalmente no ensino à distância, depende só dela. Ela não tem um coleguinha na hora de colar na prova, ela não tem um professor para dar um pontinho ali na hora que você está chorando, porque está precisando de meio ponto para poder não perder a média. Não tem essa relação. Só depende dela. Então, assim, chega desses preconceitos, chega dessas limitações também, né? Vamos pensar grande, vamos pensar E eu acho que tem uma vantagem enorme. Eu estou fazendo uma outra especialização EAD. E uma coisa legal, assim, você vai e volta. Sabe? Porque às vezes na aula, se você perde uma fala, você perde a meada, né? Aqui você tem possibilidade de ir e voltar. E agora que eu descobri aquela ferramenta da gente acelerar a aula, e eu fui devagarinho, de 20%, 50%. Hoje eu já estou assistindo a aula na metade do tempo. Gente do céu, ó, a Jane falando para eu abaixar. Eu não consigo abaixar mais, senão ela vai ficar sem voz. Melhorou. Mas o possibilidade de a gente rever o conteúdo ou de assistir no seu tempo e mais. Muitas pessoas não têm condição, eu digo de horários mesmo, de encaixar um horário ali 4 horas para estar ou na faculdade de manhã ou na faculdade à noite, mas ela consegue encaixar uma aula ali na hora do almoço, uma aula depois à noite, uma aula de manhãzinha. É porque você não tem também o tempo de deslocamento, né? Que é complicado. Deixa eu só fazer um comentário da Dione aqui. Ela falou que a Camila hoje postou mais de 450 matriculados no curso dela, o Camilão, né? Imagina o custo de um ambiente físico para colocar essa quantidade de gente. Gente, pois ela teria que alugar aí no mínimo, sei lá, um salão,
Eu não sei nem se esses hotéis têm salão para essa quantidade de pessoas. Deveriam, sei lá, 2. Ou seja, o custo seria absurdo. E com o online, qual que vai ser o custo dela? Uma internet, uma boa câmera, uma luzinha e a hora dela de trabalho, né? Ô, gente, o mundo mudou e não adianta a gente brincar contra isso, não. Né? Preconceito não tem mais espaço. Não tem, não devemos ter. Vamos aproveitar todos esses conteúdos que vocês também estão trazendo aqui, cada live com conteúdo diferente, conteúdo enriquecedor. A gente tem que aproveitar esses momentos, porque é isso que você falou, o mundo mudou. A gente ou acompanha ou a gente vai ficar para trás. Tem jeito não. Tem jeito não. Eu que estou na geração W. Porque eu sei que a gente já chegou na Z, né? Eu não sei qual é a próxima geração, porque a gente já chegou no final do alfabeto. É verdade. Mas deixa eu te falar, olha, adorei nosso papo. Pena que a gente ficou com esse problema no som, que atrapalha. Mas assim, eu acho que você... Eu tiro o chapéu, acho que você vai assim, arrebentar futuramente nesse mercado aí da docência, porque você tem tudo a ver com isso, a gente percebe pela sua forma de se expressar, você vai receber uma ótima oportunidade, vai entrar de cabeça nisso aí. Deus te ouça, que bom. Eu queria agradecer demais, gente, o convite de vocês, a credibilidade que vocês têm comigo e com todas as colegas também, porque é uma oportunidade incrível que vocês estão dando. E assim que a pandemia passar, por favor, encontro do jurídico feminino. Paremos. Nós já estamos borbulhando de ideias. Já temos as coisas todas esquematizadas. Estamos esperando tudo voltar ao normal. Aline, adorei. Obrigada por todas as informações. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Tiara, obrigada por ter dado aí esse feedback. Dione também. Tiara, valeu. Nossas técnicas de áudio e som, né? E ó, Tiara ficou com a gente até o fim para poder segurar a onda. Obrigada, gente. Beijo, Aline. Beijo. Com Deus, obrigada. Tchau, tchau. Adeus.